Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu estava pensativa, né? E o Senhor me trouxe uma palavra referente a esse feriado que foi prolongado. Um feriado de Páscoa emendado com o feriado de 21 de abril. Esse feriado ele aconteceu no ano de 2003, 2014, 2025 e só vai acontecer novamente em 2087. E aí o Senhor me trouxe uma reflexão. Quantas coisas na nossa vida acontecem uma única vez ou acontece muito ocasionalmente, muito longe para acontecer? Levantei algumas coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, o rio. Todo mundo sabe. Aquela água do rio que passou ali, ela não retorna mais. Nunca mais aquela mesma água que passou naquele rio vai voltar. O pessoal brinca, um raio não cai no mesmo lugar, da mesma forma. Sorriso do teu filho, primeiro sorriso do teu filho, o nascimento do seu primeiro filho. Você vai ter outros filhos, mas o nascimento do seu primeiro é um momento único. A primeira palavra que ele vai falar, se você perder o momento da primeira palavra, não vai voltar, porque aí já vai ser a segunda palavra. O momento que ele se levanta do chão ali engatinhando e ele firma o pezinho e ele anda pela primeira vez, é único. Então tem tantas coisas na nossa vida que se a gente perder, passou, já era, não tem volta. E a gente precisa prestar muita atenção em buscar de todo o nosso coração fazer as coisas da melhor forma possível, aproveitar o momento presente. Às vezes, você saiu do seu trabalho e você pode até retornar, por exemplo, para essa empresa novamente em um determinado momento, mas talvez os colegas de trabalho que estão ali já não sejam mais os mesmos, a diretoria às vezes é outra, ou de repente você, né, um estudante está estudando, vamos supor que ele repita de ano. Esse ano foi uma turma, ano que vem vai ser outra turma, outros colegas e talvez até outros professores. Então a nossa vida ela é muito dinâmica, ela é muito rápida e se a gente não tiver atenção quanto a isso, a gente vai deixando o tempo passar, a gente vai perdendo as oportunidades de cuidar das pessoas, de ser cuidados e a gente não vai ter aquele momento de novo, a gente não vai ter aquele retorno de novo. Olha, a gente precisa aproveitar esses momentos da melhor forma possível, para que a gente depois não fique arrependido, pensando assim, poxa, por que eu não fiz isso a tempo e a hora? Não é ser irresponsável, não é sair metendo os pés pelas mãos e, eu estou vivendo o momento presente, amanhã eu vejo, não é isso. Mas é a gente tentar pensar que esse momento que a gente está vivendo agora, ele não volta mais. Esse momento que eu estou aqui sentada, fazendo o meu estudo da palavra, eu vou repetir sim o estudo da palavra, mas nunca mais vai ser esse mesmo momento. Então vamos ter atenção. E eu separei aqui 2 momentos de Jesus, que foi em Mateus 26, 26 ao 30. Vou ler junto com vocês. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui o Senhor Jesus, ele estava ceando com os discípulos o momento que antecedia a crucificação dele. E ele diz para eles: vocês nunca mais vão beber deste fruto. Vocês nunca mais vão beber neste momento comigo. O próximo momento que vocês vão beber já é no reino do Senhor. O reino que o Senhor ia preparar. E aí eu levantei aqui, neste momento, o que Jesus faz? Nesse momento que antecede. Ele fala que ele vai ser traído. Ele afirma para eles que ele vai ser traído, e aí até tem aquela discussão entre eles lá, quem traiu, quem vai trair, enfim. Ele institui a ceia, ele fala neste momento que ele quer essa ceia em memória dele, em memória do sacrifício dele. Jesus, ele dá o mandamento de amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele deixa esse mandamento, porque ele já sabia que a partir dali, depois da crucificação dele,
o que eles passariam, né? De repente, acusação uns com os outros. Então, ele já falou, olha, amai uns aos outros, levai essa palavra. Ele promete o Espírito Santo Consolador. Ele fala, eu vou, mas vai vir o Espírito Santo para ajudar vocês, né? A caminharem sem mim. Hoje vocês estão caminhando comigo, mas o Espírito Santo vai vir. E Jesus, ele ora pelos discípulos, ele ora pelos aqueles discípulos que estão ali e pelos que virão. Nós que vamos levar a palavra do Senhor, Jesus, ele ora naquele momento. Depois, num segundo momento, Jesus é crucificado. E aí aqui, ó, em Lucas 16, do 14 ao 18, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que vinham antes falar que ele estava ressuscitado. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí o Senhor, no segundo momento, ressurreto já, ressuscitado, ele volta a encontrar com os discípulos. E ele fica com eles ali mais 40 dias antes de ascender aos céus. E aí o que ele fala nesses 40 dias? Ele ensina sobre o reino de Deus, ele reforça o reino de Deus. Ele fala sobre a sua missão. Qual foi a missão que ele veio fazer aqui? O que ele deixou para os discípulos, para nós? Ele fala da importância de espalhar a palavra do Senhor. Gente, vocês têm que ir. Vamos falar da palavra do Senhor. Vamos falar aqui desse sacrifício meu para que outras pessoas creiam e para que as pessoas sejam salvas, para que o meu sacrifício seja para a salvação das pessoas. E Jesus, ele reforça que o Espírito Santo vai vir. Ele fala antes de ser morto e depois quando ele ressurge, né? Quando ele é ressurreto, quando ele ressuscitou, ele fala, eu vou voltar, eu vou ascender aos céus, mas o Espírito Santo vai vir consolar vocês. Porque o Senhor Jesus, ele sabia que eles não iam conseguir caminhar sozinhos, eles caminharam com ele até ali, depois disso precisava de um consolador para estar ali direcionando eles. Mas aqueles discípulos tiveram um momento com Jesus antes da morte dele e tiveram um momento parecido de ceia com ele posterior, mas era com o corpo glorificado. O Senhor, ele comeu com eles. Ele falou que quem quisesse podia tocar nas feridas dele, ele tinha um corpo glorificado. Mas os momentos que cada um viveu ali não voltam mais. Aquele primeiro momento onde ele fala, alguém vai me trair, a pessoa que ia trair, ela sabia. Apesar de ser o plano de Deus, mas ela poderia se arrepender. Ela poderia não trair Jesus, ela teve aquela oportunidade de se arrepender e de não trair. O Senhor, ele fala para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, naquele momento, tem tanta certeza que ele não vai negar. Não, Senhor, eu não vou te negar. E depois, quando ele nega lá na frente, ele assusta e ele vê que o momento que a gente vive hoje, ele nunca mais vai ser o mesmo. Então, eu convido a mim primeiro e a vocês, a gente viver o momento presente da melhor forma possível, da melhor forma que a gente tiver de viver. A gente fazer tudo que é necessário, seguindo as palavras do Senhor. E a gente vai perceber que a gente vai viver da melhor forma possível se a gente seguir ao nosso Cristo, seguir ao nosso Jesus, prestando atenção no nosso dia, prestando atenção no nosso momento, vivendo da melhor forma a cada momento, porque na maioria das vezes ele não vai repetir nunca mais. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, uma semana abençoada para todos, fiquem com Deus, um forte abraço.